aleluia, aleluia, aleluia. Juntos. Aleluia, 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 aleluia. Ao meio do povo exclama como é grande, ó Senhor, E te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz, e soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. nem todo que me diz Senhor, Senhor chega ao céu, mas só quem obedece ao Pai. Jesus, a igreja louva tua mãe, louva-te, espera que a conduzas pela estrada onde vais. Aleluia, 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 aleluia. vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Onde 2 estiverem de acordo em meu nome, eu estarei no meio deles. Caríssimos irmãos e irmãs, iniciando esta reflexão sobre a palavra de Deus, nós vamos então começar a fazer um acordo. Nós temos que entrar em acordo, com um só coração, fazermos um só pedido a Deus. Neste momento em que nós celebramos tantos jubileus,
Vamos começar dos 500 anos? O que é que a gente pode lembrar de 500 anos? Não vai demorar muito. Nós vamos celebrar 500 anos das aparições em Guadalupe, que coincidem com os 500 anos da América, depois da vinda dos, entre aspas, descobridores, não é? Os europeus que chegaram para cá. E depois das aparições da Santíssima Virgem em Guadalupe, ao índio Juan Diego, a história do México não pode ser contada sem se citar a ação, o amor de Maria. Vamos prosseguir. 500, 400 anos do quê? São Vicente, do carisma vicentino. Quando o carisma de Vicente já era centenário, já tinha 100 anos, no Brasil acontecia uma coisa interessante. 3 pescadores encontravam nas águas do rio Paraíba uma pequenina imagem. E aí então, neste ano, 300 anos do encontro da imagem que veio dar o nome Senhora Aparecida. Podia ser Senhora Reencontrada, né? Porque aquela imagem já serviu antes. Quanto foi venerada, quantas bênçãos aquela imagem já tinha sido, né? Motivo antes dela ter sido quebrada, antes de ter sido descartada, jogada nas águas do rio. Então é mais. São José de Anchieta chegou aqui e já trouxe a devoção à Imaculada. Então o Brasil também tem esse amor a Maria quase 500 anos também. Depois, poderíamos, 200 anos, poderíamos dizer também de Frederico Osana, quase 200, né? Bom, falta muito pouco para completar 200 anos, 2 séculos. 100 anos das aparições em Fátima, Nossa Senhora. E chegamos ao ponto zero. Início de um novo século. Hoje, aqui e agora. O compromisso nosso de estarmos de acordo conforme nos pede o Senhor Jesus, de, em nome dEle, darmos prosseguimento à obra da caridade. Prosseguir. Começar outros 400 anos. Olha a responsabilidade que nós temos. O que é esse carisma vicentino? Já ouvimos no início, pela manhã, o Padre Alexandre que nos explicou sobre o carisma. Depois vieram, né, o Padre Gerardo, a Irmã Maria, Beatriz também falou, atualizando um pouco este carisma. Nós sabemos que carisma é um dom de Deus, e é sempre um dom particular, é um dom individual. Alguns destes carismas individuais, eles se tornam tão ricos, tão importantes, eles coincidem de forma tão profunda com a mensagem do Evangelho, que eles extrapolam o indivíduo e tornam-se um carisma institucional, um carisma de um grupo. E é isso que aconteceu com o carisma de Vicente de Paulo, que nós hoje levamos como bandeira para as nossas atividades, nossos trabalhos, não é? Então, eu queria ainda lembrar como foi que isso começou. Porque a gente acha, 400 anos, carisma vicentino, que coisa extraordinária. São Vicente, Santa Luísa, os outros santos, ou Frederico Ozanam, Irmã Rosalie Rendu. Vejam como são as coisas nas mãos de Deus.
quais são os elementos fundamentais do carisma vicentino. Voltemos a 1617. Um padre francês, nascido no sudoeste da França, numa região pantanosa do sudoeste da França. Este padre está com 36 anos de idade, 16 anos que ele já é padre, que ele já trabalhou, teve lá algumas crises, algumas dificuldades, 16 anos de padre. Em 1617, ele está na paróquia de Gannes. A matriz, a residência é Gannes. Uma dessas capelas da paróquia de Gannes se chama Folleville, onde estão as terras da família de Gondi. E o padre Vicente, como sempre fazia, vai fazer o seu trabalho, a sua visita lá na capela de Folleville. E lhe dizem que é bom que ele vá visitar um moribundo que está querendo morrer, né? Está querendo não, né? Mas está quase morrendo. É muito mal. São Vicente vai, visita aquele homem, este homem faz a sua confissão geral, e de tão feliz de ter feito a confissão, ele vai publicar, vai falar publicamente: se eu não tivesse feito esta confissão geral da minha vida, eu estaria destinado ao inferno, porque eu tinha pecados gravíssimos que nunca tive coragem de confessar. E a Madame de Gondi diz assim ao padre Vicente: como é possível? Este homem tem a fama de ser o melhor, como um homem santo dessa comunidade. Se o melhor estava nestas condições, que dizer dos outros? E aí, no dia 25 de janeiro, uma quarta-feira muito fria de inverno, Padre Vicente vai celebrar a missa na capela de Châtillon, e a Madame de Gondi diz assim: Padre Vicente, por favor, na missa de hoje, faça um sermão forte, anima esse povo a fazer a sua confissão geral. E foi o que ele fez. Ele obedeceu o pedido da senhora de Gondi e convidou toda aquela gente que veio a se confessar. Resumindo da história, nós já sabemos, São Vicente, o padre Vicente não deu conta das confissões. Teve que chamar os padres da vizinhança. Avancemos na história 7 meses. Dia 20 de agosto de 1617. O padre Vicente agora já está em Châtillon-les-Dombes. Este dia é um domingo. E anunciaram, disseram ao padre Vicente: aqui, no final da vila, existe uma família na qual todos estão doentes, não sobrou um para poder ficar de pé e arrumar um copo d'água para ajudar os outros. Todos estão incapacitados. E vem a Madame de Gondi e diz ao Padre Vicente: Padre Vicente, o senhor vai celebrar a missa agora? Faça uma homilia, faça um sermão forte, corajoso, anima esse povo a ir ajudar essa família necessitada. E São Vicente fez isso. Depois à tarde, Vicente também foi visitar a família. E diz ele, era uma procissão de gente que ia para lá, levando alguma coisinha para ajudar aquela família. Como era verão, estava muito quente, o Padre Vicente olhou aquele casebre pobre daquela família e disse: puxa, não vai dar certo isso aqui. O povo é muito generoso, está cheio de mantimentos aqui, isso tudo vai estragar.
com esse calor de agora. Não dá para ser assim. Tem que ser diferente. E aí nós sabemos que começou a organização da caridade. Tá. Agora, resumindo e concluindo, os elementos fundamentais do carisma vicentino nascem como? Está muito claro. Nascem da visita aos doentes. Quantos doentes tinha visitado o Padre Vicente nesses 16 anos que ele é padre? Quantos moribundos ele atendeu, confessou? Mas naquele dia, a mão da divina providência fez diferente. E aí começou tudo. São Vicente poderia ter dito: hoje eu estou cansado, eu vou deixar para depois, não vou visitar os doentes. Talvez não estaríamos hoje aqui. Talvez não estaríamos lembrando 400 anos desse belíssimo carisma. Assim nós podemos observar como as coisas acontecem. Como Deus faz as coisas acontecerem. Essa obra maravilhosa da caridade, que leva o nome de Vicente de Paulo, e que tem não mais só o rosto de Vicente de Paulo, misturou-se com o rosto de Luísa de Marillac, misturou-se novamente com o rosto de Antônio Frederico Zanin, da irmã Rosalie Rendu. Hoje, esse carisma vicentino, ele tem a mistura do rosto que começou do Padre Vicente de Paulo e chega até o rosto de cada um de nós que está aqui. Isso é o carisma vicentino. Isso é a força do amor de Deus. Então, gente, carisma vicentino não é uma lenda. Carisma vicentino não é uma teoria social. Carisma vicentino não é um projeto de vida. Carisma vicentino não é uma bela história para agradar o coração das pessoas. Carisma vicentino é a caridade do Pai Eterno em ação. Se não for a caridade atuando, agindo concretamente e produzindo aquilo que acabamos de ouvir no Evangelho, a reconciliação, o perdão. E Vicente de Paulo entendeu que a melhor reconciliação não será apenas o bom entendimento entre palavras, mas a ação, o trabalho, o cansaço dos nossos braços, o suor da nossa fronte. Essa é a mais bela descrição do carisma vicentino. É dois estarem reunidos para realizar o projeto de Deus. Dois. Bom, melhor se são 20. Mas se são 200. Não é melhor ainda 2000, como estamos aqui? Que força nós podemos ter nestes tempos de tanta miséria e pobreza espiritual, sobretudo olhando a nossa nação brasileira. A que ponto chegamos quando Deus foi deixado de lado? Quando os nossos dirigentes se esqueceram de entender o que isto que está sendo pedido no Evangelho, a caridade, o respeito à dignidade. Então está faltando novamente que nós mostremos este carisma em ação, a misericórdia do Pai em ação. Lembremos, hoje então é o ano zero dos próximos 400, 100, 200, 300, 400 anos para vivermos. Como o Padre Vicente de Paulo entendeu isso e agiu naquele momento que era o agora dele.
e todos os outros, busquemos nós na Eucaristia de hoje, fortalecidos pelo pão da palavra, fortalecidos pela Eucaristia, porque Vicente nos reúne, mas nos leva a Jesus. O mesmo nos faz a Santíssima Virgem, nos reúne, mas leva a Jesus. Então aqui estamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E permitamos que uma única ideia nos una, nos fortaleça e nos faça prosseguir neste carisma, permitindo que Deus continue a construir amor, construir um mundo de paz, de fraternidade, de justiça. É muito fácil a gente atender a pobreza, mas é muito difícil tratarmos as causas ou lidar com aqueles que causam a pobreza. E são tão fortes hoje em nosso meio. Mas um coração que ama a Deus é muito mais forte. Então que a Santíssima Virgem, São Vicente de Paulo, Santa Luísa de Marillac, bem-aventurado Frederico Zanin, bem-aventurada irmã Rosalie Rendu e tantos outros bem-aventurados, e muitos deles que nós conhecemos, porque estão ao nosso lado, sejam esta força de fé que vai levar adiante essa força maravilhosa da igreja, que se chama a família vicentina. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!